paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José de Souza, da Igreja Missionária Yeshua para Sempre. Hoje, 8, versículo 34. Mas de antemão, eu quero pedir a vocês que eu vou deixar um link também de um livro que eu escrevi, assim, baseado na Bíblia, né? Refletindo um pouco melhor de como é o início de tudo. E se vocês puderem, né, nos ajudar comprando, né, cada edital esse valor vai ser revertido para a obra, né, de construção lá da igreja, como vocês têm acompanhado o canal e visto lá a nossa dificuldade para comprar materiais para fazer a obra. Ainda estamos necessitados de cadeiras, do telhado para o banheiro. Pela misericórdia de Deus, já recebemos algumas doações e esta semana já compramos até o vaso e o encanamento do esgoto. Já colocamos lá, né, a hidráulica, já compramos os materiais, areia, pedra, né, tijolos e a parte também de ferragem para poder já levantarmos o alicerce lá das paredes. E conto com todos vocês que possam nos ajudar, principalmente em oração. Você que pode fazer uma doação, você, por gentileza, se for do agrado da sua pessoa, por amor à obra de Deus, puder nos ajudar, nos ajude. Amém? E também eu gostaria que, através, né, de você adquirir esse edital, nesse link que vai estar abaixo aí para você clicar nele, você também vai estar ajudando com a sua oferta de amor, né, e adquirindo também mais conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu vou trazer aqui, né, como falei, em Marcos 8, no versículo 34, a mensagem que diz: cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? É uma pergunta. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Uma outra pergunta. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Meus amados e queridos irmãos, conhecedores da palavra de Deus, evangélicos, não evangélicos, eu venho trazer essa mensagem hoje porque eu tenho me deparado com um evangelho que não dá mais testemunho. Com um evangelho que você olhando, você não consegue mais enxergar a glória de Deus na vida de muitas pessoas. Quando hoje nós andamos pelas ruas, não porque a doutrina é obrigatória, não porque a doutrina é obrigatória, até porque tem crentes que andam com camisa de manga comprida, de calça, né? Às vezes paletó, e tem dado mau testemunho, né? Tem seus agravantes. Mas o que eu quero falar aqui a respeito de negue-se a si mesmo. Eu vou dar um exemplo rápido de o que é negar-se a si mesmo. Nós sabemos que, hoje em dia, todas as funções cabalísticas, todas as empresas, ela tem ali uma base de doutrina da empresa. Se você entrar para ser um engenheiro, para você ser um advogado, para você ser um juiz, para você ser qualquer pessoa do órgão público que
também não se deixa de ser uma empresa. Você vê que ali há uma necessidade do vestir, do andar com boa aparência. Né? Você olhar um advogado e você olhar para ele e falar, e ver ele de bermuda, de camiseta, ele não vai dar tanto respeito como se ele tivesse ali de paletó e gravata e de calça. Se você for num hospital e você se deparar com um médico de short, camisa regata, com bisturi na mão, você vai pensar o quê? É um maníaco ou é uma pessoa perturbada mental. Você jamais vai imaginar que ele vai ser um médico que pode operar sua vida, pode operar um parente seu. Então a Bíblia, ela relata que se alguém quiser vir após mim, tem que se negar a si mesmo. Então, automaticamente, o crente ele não pode ter tanta vaidade. Não vou dizer que você não tenha que ter vaidade, que você não tenha que cuidar do seu corpo, da sua aparência. Sim, nós temos que cuidar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não é aquelas 4 paredes que está ali o pastor em cima de um altar e você vai ali para poder fazer um culto agradável aos olhos de Deus. Não. O templo do Espírito Santo é a sua pessoa, é a sua vida. As pessoas têm que olhar para você com ver uma transparência, ver algo diferente, ver uma pessoa renovada, ver uma pessoa verdadeiramente limpa de todos os agravantes que este mundo oferece. Aqui a Bíblia fala, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Quando Marcos ele cita essa passagem aqui, e nós sabemos que Marcos não era discípulo, nós temos este edital em Marcos, em Lucas e Mateus. Mas nós sabemos que desses 3 homens, somente um era discípulo. Mas Marcos ele deixa frisado aqui uma qualificação de pessoas, uma qualificação de pecados, uma qualificação de conduta que devemos ter para sermos diferentes. Como eu acabei de explicar, né? Mostrei um exemplo de um advogado, mostrei um exemplo de um médico, como eu também vou te mostrar um exemplo de um motorista de ônibus. Quando você entra naquele ônibus e você vê um homem uniformizado sentado ao volante, você vai falar, ali tem um motorista de ônibus. Mas se você entrar no ônibus e ver um rapaz de bermuda e camiseta, ou até mesmo sem camisa, para conduzir aquele veículo, você já vai ficar como? Constrangido com aquela situação. Porque de maneira nenhuma você vai imaginar que uma empresa deixou seus funcionários se vestir de qualquer maneira. Assim também o Evangelho. O crente não pode se vestir de qualquer maneira. O crente não pode andar de qualquer maneira. Por isso, há uma necessidade de um destacamento. Há uma necessidade de você andar com roupas mais decentes, com roupas verdadeiramente que demonstrem um pouco mais do seu caráter, não menosprezando quem está andando de camiseta ou de short ou de bermuda. Não estou menosprezando ninguém, que cada um vai dar conta de como anda e de como faz e de como fala e de como procede naquele grande dia. Não estou menosprezando ninguém e não estou querendo ser mais santo que ninguém. Mas a verdade do Evangelho é em que você está negando a si mesmo. Quando você fala mentira, quando você fala um palavrão, quando você adultera, quando você rouba, em que você está se negando? Se isso tudo é qualificação de quem está praticando a iniquidade. Isso tudo é uma qualidade de quem pratica os maus hábitos. E eu pergunto para você, em que você está sendo diferente deste mundo? Pastor, eu achei um celular. Quem perdeu foi relaxado.
Eu pergunto, se você perdeu o seu, você é relaxado? Ou você quer achar o celular porque alguma coisa aconteceu, ou num esquecimento qualquer, você ali deixou o celular fora do seu alcance, e todos os seus dados estão neste celular. Toda a sua vida hoje em dia praticamente está no seu celular. Será que a pessoa que achou não está vendo que esse celular tem um dono? Que essa pessoa que perdeu está desesperada para encontrar o seu celular? Sabia que tem muitos crentes que acham celular e não entregam? Aí eu pergunto, que evangelho esta pessoa aprendeu? Que Jesus essa pessoa serve? Porque quando você deixa de praticar boas obras e praticar as obras da iniquidade, as obras da carne, você continua não se negando a si próprio. Você continua praticando os mesmos erros, independente do que você está fazendo. Para Deus não existe pecado pequeno nem pecado grande. Não existe santificação maior, santificação menor. Ou você é, ou você não é. Você não pode ficar se enganando. Você não pode ficar escandalizando o Evangelho. Então, quando eu chego para você hoje e falo, você tem negado a si mesmo? Você tem procurado praticar boas obras diante da sociedade? Diante de si próprio? Porque os nossos pensamentos, as pessoas não podem ver, não podem ouvir. Mas Deus sempre vê, Ele sempre ouve. Tudo que pensamos, tudo que falamos, a Bíblia fala que foi falado, até mesmo nas trevas, vai ser ali apresentado na luz. E eu pergunto para você hoje, o que você tem feito para negar-se a si mesmo? Como você tem agido? Onde você mora, as pessoas te olham e te vê um crente salvo ou uma pessoa contendeira, uma pessoa turrona, uma pessoa sem valor espiritualmente falando? Porque hoje você vai evangelizar e as pessoas falam, aqui na minha rua tem um crente, eu não quero ser igual a ele. Para ser igual a ele, eu prefiro estar na posição que eu me encontro. Se eu vou para o céu ou para o inferno, isso cabe a Deus. Quantas vezes você já ouviu isso? Por causa de quê? Por causa do teu testemunho. Porque você não negou-se a si mesmo. Não está seguindo Jesus conforme Ele nos ordena a seguir. Com mansidão, com paz de espírito, com vigilância, buscando sempre ajudar o próximo e nunca se meter na vida de ninguém. Porque a Bíblia fala que os fofoqueiros também não vão herdar o céu. Então, pratica as boas obras. Evita murmurar, evita reclamar. Em todo o tempo, dá graça de tudo. Pastor, tu não conhece a minha luta. Tu não conhece os meus problemas, eu não conheço. Mas quem conhece pode solucionar, Ele quer te ajudar. Ele está aí diante de você. Basta você olhar no espelho que você vai enxergar Jesus na tua vida. Porque a Bíblia diz que somos imagens e semelhanças de Deus. E se nós não praticarmos boas obras, se nós não praticarmos boas ações, é em vão ser evangélico. É em vão servir a Deus. Então fica essa palavra para você hoje. Se você crê no poder de Deus, se você crê na misericórdia de Deus, e você quer verdadeiramente ser um evangélico, abandona o seu pecado. Abandona a sua vaidade. Não que você tenha que andar relaxadamente. Não que você tenha que andar sujo, fedendo. Não. É abandonar a vaidade de escapular os limites que o teu corpo aguenta. É abandonar os limites que o teu corpo aguenta. Olha a tua sobrancelha. Olha teus cílios. Olha teus lábios. Olha teus cabelos. Você já observou que quem tem cabelo liso quer fazer ele ficar crespo?
E quem tem cabelo crespo quer fazer ele ficar liso? Se fosse para ser assim, Deus o criava dessa forma. Mas não é que você não tenha que pentear o cabelo. Não é que você não tenha que passar um creme no cabelo. Não é que você não tenha que cuidar do teu cabelo. Mas não exagere naquilo que você faz para mudar a sua aparência. Não exagere. Porque quando você exagera, você faz do templo do Senhor uma abominação. Você transforma o corpo do Senhor numa abominação. E tu és o templo do Espírito Santo. E os templos do Espírito Santo não pode ser uma abominação. Fica esta palavra para você nesse dia. E eu creio que Deus vai te transformar. E você vai poder perceber a verdadeira natureza do negue-se a si mesmo. Que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.